Olá meninas, tudo bom? Como vocês estão? Desculpa o atraso da semana passada por postar o vídeo. Eu tive visita e daí visita com o bebê e aquela correria não consegui postar um vídeo. Mas hoje ele saiu. Então, como prometido no vídeo passado, o tema de hoje é pós-parto. Então eu vou contar pra vocês 10 coisas que ninguém fala sobre o pós-parto, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tema vai ser sangramento, gente. Então, espero que só as mamães estejam vendo esse vídeo. Brincadeira. É sobre sangramento. Então, assim, gente, depois do parto, o fluxo ele fica maior de sangramento. Então, compre bastante absorvente pós-parto, tá? Eles vendem na farmácia. Então, ele é um pouquinho maior do que o tamanho normal do absorvente. Ele pega toda a parte íntima da mulher. Então, é interessante vocês lembrar desse item para levar aí na bolsa da maternidade da mamãe, tá bom? Por causa do sangramento que tem depois, tá? Então, o sangramento normalmente ele dura de 40 dias. Eu fiz cesárea, não tive muito sangramento. Na verdade, até mesmo meu fluxo de menstruação ele não é tão grande. Então, depois do parto também não tive muito por fazer cesárea. Eu ouvi dizer que quem tem um parto normal é mais fácil ter mais sangramentos, tá bom? Então, eu acredito que vai de parto em parto e também como é o fluxo mensal da mulher de sangue, tá bom? Então, o meu, tive bem pouco sangue, se durou 2 semanas foi muito, tá? E o fluxo também foi bem baixo. Então, o segundo tema é o Baby Blues. Quem já ouviu falar no Baby Blues, na verdade ele é uma explosão hormonal que leva a esse nome chamado de Baby Blues. Então a gente fica ali depois que tem o bebê com medo, ansiedade, como vai ser a vida de mãe, como eu vou cuidar do meu recém-nascido, como eu vou dar banho, como que eu vou dar mamar, então entra muito assunto que a gente acaba ficando com medo e ansiedade. Então aí que acontece o Baby Blues, tá? Eu tenho uma experiência, meio assim, não chegou a ser uma depressão pós-parto, mas a minha mãe ficou comigo nos 15 primeiros dias, depois eu fiquei sozinha. E por eu também ter mudado de cidade, ficar um pouquinho afastada dos familiares e vizinhanças, aqui eu fiquei meio sozinha depois desse tempo. Então eu me senti sozinha, às vezes sem ter o que fazer, não tinha TV na minha sala, então tinha bem pouca opção do que fazer. Além, claro, daquela vida corrida de cuidar do bebê, trocar de roupa, trocar fralda, dar mamar. Mas tinha momentos que o bebê dormia e eu não tinha muito o que fazer. Não tinha internet, estava sem TV de início por ter me mudado recente. Então, meio que fui entrando em depressão. Então, eu acabei, nesses últimos dias dos 40 dias lá que a gente fica de resguardo, né? Fica mais em casa. Eu acabei até saindo de casa, indo pra casa de familiares, fui pra casa da minha sogra uns dias. Por causa disso, porque eu fui ficando muito triste. Então, cuidar com isso, porque os nossos hormônios eles vão voltando ao normal. E não é bom que isso aconteça, tá bom? Então, terceiro tópico, o bebê sai, opa, a barriga fica. Então, assim, meninas, o tempo de recuperação varia de acordo com a musculatura que a mulher já tinha antes da gestação, tá? Então, mas, até anotei aqui para não esquecer. Em qualquer caso, o útero não volta imediatamente ao tamanho normal, tá? Então, o útero dá um mês pro útero voltar ao lugar correto da onde ele era, tá? Por quê? Ele vai expandindo quando o bebê tá na barriga. Então, para voltar ao normal, ele tem esse tempo de um mês, tá? Então, é normal a gente sair da maternidade e ficar com aquela barrigona ainda de grávida. Até me lembro, nunca vou esquecer, quando eu tava na maternidade ainda, porque eu fiquei 4 dias, não fiquei 2. Conto em outro vídeo porque eu fiquei mais tempo na maternidade do que o normal. Eu fiz uma videochamada com a minha prima e a filha dela olhou e falou assim: o bebê não nasceu? Por que você tá com essa barriga? Nossa, a gente se partiu de rir. Como eu tava de cesárea, a gente ri de cesárea. É horrível, não tem como rir. Nossa, eu quase morri, queria rir, aquela dor. Então a barriga fica, tá, meninas? Não se assustem, tá bom? Quarto tópico. Não é tão natural quanto dizem, tá? Então ali a parte de amamentar, a amamentação ela dói, ela machuca para muitas pessoas. Eu não tive dor, mas eu tive um problema em um seio que eu não tinha bico. Então aprender a lidar com isso, o bebê não pegava de jeito nenhum. Daí vem a enfermeira, vem outra enfermeira, fala uma coisa, fala outra, até que veio uma enfermeira certa e me indicou o extensor de bico que eu usei durante algumas semanas, acho que foi umas 2 semanas, e meu bico se formou. Então fale sobre isso com a tua doutora também, o bico do seu seio cílio, se você tem bico ou não, se precisa fazer algum exercício ou não, porque eu não fui atendida dessa forma, não tive essa atenção. E quando o bebê nasceu, um peito quase empedrou, porque eu não tinha bico e não saía leite. Meu bebê não conseguia sugar.
Então, eu usei o extensor de bico. Então, não é tão natural quanto as pessoas dizem. Tem a pega correta do bebê. Então, é muitas informações que a gente tem e não sabe, só vai descobrir quando o bebê nasce, tá? Não devemos comparar com as nossas amigas ou parentes que teve bebê. Cada uma tem a sua experiência, tá bom? Então, quinto tópico, visitas nem sempre são tão bem-vindas, tá, gente? Às vezes a gente tá cansada, a gente ama a nossa família, ama nossos amigos, mas a gente tá cansada, a gente tá com dor, então aprenda a dizer não, hoje não dá, vem outro dia, porque as pessoas que são nossas pessoas queridas, elas têm que entender e respeitar esse momento nosso. Mas ainda agora de quarentena, né, essa questão do vírus e tudo mais, então evitar muito contato com o bebê recém-nascido, por causa de segurança mesmo, tá bom? E principalmente o nosso cansaço de mamãe e a recuperação, que não é fácil. Sexto tópico, a quarentena, tá? Então, são 40 dias de resguardo. A recuperação do organismo, todo esse período ele faz a recuperação do organismo. Então, a gente não deve ter relação sexual, o médico vai indicar esses 40 dias, porque para evitar a infecção, tá, meninas? E fora que a gente não sente o desejo sexual, não sei se foi só comigo, acredito que não. A gente não sente o desejo sexual por medo, se vai doer ou não, cansaço ali daquela rotina e às vezes mesmo por não querer naquele momento. Então, homens, se vocês estão vendo esse vídeo, respeite esse momento das mulheres, tá? Eu fui respeitada e também espero que você, mamãe, seja respeitada nesse período, tá bom? Porque não é fácil, tá? Pra gente voltar à rotina normal, não sei nem se a gente volta o que era antes no normal, mas fica um pouquinho mais difícil por ter um bebê na casa e tudo mais, tá bom? Mas também não deixem de ter atenção com seus esposos nesse período, depois, tá? Sétimo tópico, o cansaço. Então, o cansaço. A exaustão de cuidar de um recém-nascido, a gente só descobre na prática, tá, meninas? Então, às vezes eu posso estar falando, não que a gente, nossa, não ame ter filho, não quero que vocês interpretem por esse lado esse vídeo, só tô falando os 10 fatos que é realidade pra você saber, mamãe, como funciona o pós-parto, tá? Então, tem o cansaço, tem aqueles dias que a gente não vai estar acordando tão bem porque não dormiu, o bebê só chorou a noite inteira, de cólica, de dor, ou dormiu a noite inteira para muitas mamães. No meu caso, não, o bebê não dorme a noite inteira até hoje. Então, tem toda essa parte aí, tá? Tópico 8, gases e inchaço, tá, meninas? Pra quem fez cesárea, no meu caso, eu tive muito, nossa, gases depois, porque eu vi aqui como a doutora falou, até anotei para passar para vocês, como na cesárea abre o ventre da mulher, a entrada da ajuda do ar forma os gases que pioram no repouso, tá, mulheres? Então, não evitem depois da cesárea só ficar deitada. Tentem caminhar lentamente para conseguir soltar esses gases, que é uma dor insuportável, tá bom? Então, só já dizendo para quem vai fazer cesárea, é indicado já pedir um remédio pro doutor, com certeza ele vai passar de gases, porque é bem complicado, tá bom? Tópico 9. Elas continuam. Contrações no útero, porque o útero ele tá voltando ao normal. Então, depois que você tem o bebê, você ainda vai sentir algumas contrações no teu útero, porque o útero tá voltando ao seu lugar normal, tá bom? Tópico 10, o último, palpites. Vão te dar 1000 palpites, tá? Então, como dar banho, como colocar o bebê pra rotar, como colocar a roupinha no bebê, qual roupinha colocar. E às vezes muitos palpites vêm de pessoas que nem tiveram filhos. Então, assim, meninas, claro, o palpite de mãe, de vó, pessoas mais próximas, escuta, faz na prática e vê se funciona com você, tá bom? Mas muitas pessoas ao redor vai querer dar palpite. E às vezes a gente escuta por aqui e solta por aqui. Nem todos são viáveis com o seu bebê, tá bom? Hoje é por hoje é só, meninas. Fica aí com esse tema de pós-parto. 10 tópicos aí falado para vocês, mamãe, depois de que venha o bebê, tá bom? Beijo a todas. Tchau, meninas.